Olha, ontem a nossa colunista do Judiciário, Manuela Alcântara, e a repórter Marília Ribeiro entrevistaram o decano do STF, Gilmar Mendes. Ele falou sobre o Código de Ética do Judiciário, mas acha que ainda não está no tempo, não está no momento de discutir esse assunto. Vamos ver o que ele disse. Já disse isso várias vezes. Eu não tenho nada contra código de conduta e é possível que em algum momento se discuta. Foi na minha gestão no CNJ que se aprovou o Código de Ética da Magistratura, com base inclusive em experiências internacionais. Então, nada contra a possibilidade. A questão é que suscitou debates internos no Supremo Tribunal Federal foi a questão da oportunidade desse debate nesse momento. A questão se de fato era a oportunidade correta ou se estava havendo até um oportunismo na proposta. E é por isso, então, vieram as dúvidas. Mas, obviamente, que não há dificuldades de discussão e de aprovação de um código de ética, mas o Brasil é maior do que isso, as coisas são mais complexas do que isso, nós temos muitas coisas para fazer e é preciso ter esse olhar de árvore e floresta, e muitas vezes as pessoas não estão perdendo tempo com picuinhas, com coisas pouco relevantes. Gilmar ainda afirmou que não vê a corte como rachada e que entende que divisões na configuração do tribunal sempre ocorreram. Ministro, nos bastidores e até depois do relatório da CPI do crime organizado, né, que acabou sendo negado, fala-se que a corte vive um momento de divisão como nunca enfrentado antes. Existe hoje um Supremo rachado? Não. Nada disso. Divisões sempre houve no tribunal. E a unanimidade também não é um estado normal no tribunal e nas cortes em geral. Agora, o tribunal é um modelo de colegiado. Eu já disse em outras oportunidades que ideias de fora para dentro, normalmente elas não são bem recebidas. Quem imagina isso, que vai fazer pacto com este ou aquele, academia, vai lá na FGV, vai lá no Instituto FHC e tal, e vai pressionar o tribunal, não conhece o tribunal. Além disso, o ministro trocou farpas com o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, e afirmou que não vai, abre aspas, perder tempo, fecha aspas, com o ex-governador de Minas Gerais. Essa notícia crime do senhor contra aí o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, com a questão do vídeo, aquele vídeo publicado por ele, intitulado Os Intocáveis. Romeu Zema já deu várias entrevistas, comentou na internet, falou que é uma sátira, uma paródia, ele fez algumas ironias também, mas o senhor ali, ao entrar com essa queixa-crime, o senhor fala sobre deepfake, o senhor é bem severo ali na contestação, né, da publicação desse vídeo. O senhor vê uma tentativa de macular a imagem dos ministros do Supremo? Esse foi o entendimento, Manuela, de que, de fato, todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começarmos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado.
Após a fala, o ministro reconheceu ter errado ao atribuir a homossexualidade a um tipo de ofensa. À noite, ele chegou a se manifestar no X. Ele disse: há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la e não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Então, disse o ministro Gilmar Mendes. Deixa eu bater um papo com o Felipe sobre isso, que é importante a gente falar sobre esse assunto. Abrimos o Contexto Metrópolis hoje falando sobre isso. Ontem o ministro, então, acabou concedendo essa entrevista e muitos pontos importantes, muitas camadas, e acaba reiterando tudo que a gente vem dizendo aqui e tudo que o professor Gustavo Sampaio falou no começo do nosso programa de hoje, que é de que forma, a forma que o Supremo Tribunal Federal vem agindo no cenário político. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal, não é um órgão político, ele está ali para julgar. Então, nós temos ali ministros que têm essa denominação, mas, de fato, eles são juízes, estão ali para atuar dentro da lei, dentro da Constituição, é um tribunal constitucional que deve defender a Constituição. Eles vêm agindo como personagens políticos, concedendo as suas opiniões, atuando enquanto políticos, trabalhando e articulando nos bastidores políticos junto com políticos que realmente são no executivo e no legislativo. Isso não é certo, isso não é correto, e muito menos emitindo opinião. Emitir opinião para ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser guardado ali para eles apenas em casos muito específicos de julgamento, de casos que eles estão julgando. Agora eles estão emitindo opinião em todos os casos específicos e concedendo entrevistas para emitir opinião. Ontem o ministro foi muito infeliz nesse caso aí da homossexualidade e ele está colocando lenha na fogueira na campanha do Romeu Zema. O Romeu Zema está adorando para ele. Quanto mais lenha na fogueira para o Romeu Zema, melhor. Isso porque o Romeu sacou e pegou um nicho da direita em que outros bolsonaristas ou outros candidatos da direita não podem pegar. A gente tem aí, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que hoje é o principal candidato da direita, que não está batendo no Supremo Tribunal Federal e não pode fazê-lo pelo simples motivo de que o pai dele está preso numa prisão domiciliar e que tem como relator ali do caso da trama do golpe o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem o Flávio Bolsonaro refém. Não dá para o Flávio Bolsonaro ou para a família Bolsonaro bater no Supremo Tribunal Federal da forma como o Romeu Zema pode bater. E a gente viu na pesquisa Datafolha que mais de 70% da população brasileira não é a favor do poder que o Supremo Tribunal Federal tem hoje. O Romeu Zema sacou isso de forma muito inteligente e está usando isso agora na sua campanha. Por mais que ele não esteja caminhando a passos largos nas pesquisas de intenção de voto, ele vai usar isso de forma favorável daqui para frente, seja da maneira que for. Ele já está usando. Ontem, inclusive, ele também concedeu uma entrevista aqui para o Portal Metrópolis. Então, ontem teve entrevista do Zema e teve entrevista do Gilmar Mendes, ambos para o Portal Metrópolis. E o Zema está se alimentando aí das faíscas da lenha que o Gilmar Mendes está jogando para ele, Felipe. Exatamente. O melhor cabo eleitoral dessa pré-campanha do Zema é o Gilmar Mendes, né, que caiu que nem um patinho nessa luta do Zema de mostrar que é uma alternativa à direita. E Neira, tem um ponto que eu acho importante colocar, é que a questão do STF, a questão de reforma do judiciário, né, é um ponto que perpassa partido político, perpassa viés ideológico, né? Não é uma agenda mais só da direita, né? Pelo contrário, é uma agenda de toda a sociedade brasileira. Por isso que o PT, na sua convenção, né, está discutindo exatamente a reforma do judiciário, né, que deve pautar, sim, né, as eleições presidenciais, assim como questão da segurança pública, assim como questão das corrupções do INSS e do Banco Master. E tem alguns pontos nessa entrevista que o Gilmar Mendes deu aqui para o Metrópolis, né, que me deixaram extremamente incomodado, né? Além, é claro, né, do Gilmar Mendes ter colocado, né, o homossexual como ofensa, né, se chamar de homossexual como uma ofensa assim, grande, né, mostrando que não está em 2026, pelo contrário, né, está nas décadas passadas, né? O que me chama muita atenção
é empáfia mesmo, né? Falar que o Código de Ética não é o momento para aprovar o Código de Ética. Quando que é o momento para aprovar o Código de Ética? Quando que é o momento? Para mim, o momento é agora. A discussão tem que ser agora e a aprovação tem que ser agora, né? O momento em que o STF, que é o gargalo institucional do Brasil, está sendo colocado em xeque. Né? O momento que a gente está vendo o ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido, né, na corrupção do Banco Master e com o Daniel Vocaro. Então não tem momento melhor de discutir o Código de Ética que agora, né? E outro ponto que me deixou também extremamente incomodado é exatamente ele falando da questão da inteligência artificial. Né? O vídeo do Zema não é nada elaborado, é um vídeo tosco de inteligência artificial, né? Não é nada de deepfake, pelo contrário, é um vídeo tosco. Por isso está ganhando aderência da sociedade. A sociedade está vendo aquilo como interessante, engraçado, e está ajudando a narrativa do Zema em relação ao Gilmar Mendes e a narrativa do Zema em tentar pautar a questão dos intocáveis, né? Tentar mudar essa lógica dos intocáveis. Então, Neila, a questão do Zema, a questão da discussão da reforma estrutural do judiciário, a questão da aprovação do Código de Ética, sem sombra de dúvida, vai pautar muito as eleições desse ano. Até porque, como você bem colocou, na pesquisa que a gente viu, 70% da população, né, acha que o STF tem poder demais, né? Mas grande parte da população ainda acredita no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que fazer uma reforma na Justiça, nós temos que aprovar o Código de Ética para voltar o grau de confiabilidade maior do Poder Judiciário do STF para toda a população, Neila. Olha, eu ia mudar de assunto, mas eu quero aproveitar que o Igor Gadelha está aqui no estúdio comigo e eu vou continuar falando sobre isso. Gadelha, muito boa tarde, já agradeço a sua presença aqui com a gente. Neila, vamos falar um pouquinho de Zema? Vamos sim. A gente estava falando aqui já sobre isso. Ontem o Portal Metrópolis teve essa oportunidade de ter a entrevista com o Gilmar Mendes e também com o Romeu Zema. E o Zema está se aproveitando aí das faíscas. Então, o Gilmar Mendes lança a lenha e o Romeu Zema já faz a fogueira, aproveita o assunto na sua campanha eleitoral. Um excelente cabo eleitoral, o Gilmar Mendes. Sem dúvida, Neila. Boa tarde novamente a você e a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. O ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma agenda para Romeu Zema. O Romeu Zema é um nanico, digamos assim, nas pesquisas eleitorais. Ele se coloca como pré-candidato à presidência da República, diz que não vai desistir. Tem pontuado, né, muito pouco ali nas pesquisas de intenção de voto e estava sem uma grande agenda ali de sua campanha, né? Ele se coloca como um candidato de direita, mas não tinha ali uma agenda específica. E agora, com esse embate com o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele ganhou a agenda anti-STF. E tudo isso, Neila, ajuda o Zema a poder crescer. Eu conversei com integrantes da campanha dele que dizem que só na segunda e na terça-feira, logo depois que o Gilmar Mendes pediu que o Zema seja investigado no inquérito das fake news por conta do vídeo satirizando ministros do STF, o Zema teria ganhado 150 mil novos seguidores nas redes sociais. Então ele tem aí um caminho para tentar surfar, né, e tentar impulsionar a sua candidatura. A gente vai começar a ver isso nas pesquisas de intenção de voto, né, que devem acontecer nas próximas semanas, que devem ser realizadas nas próximas semanas, e aí a gente vai ter que ver se esse crescimento é sustentável até as eleições. Agora tem um ponto importante, e aí já me encaminhando para o final, é que o Flávio Bolsonaro tem ajudado o Zema, né, nessa agenda, porque o Flávio ele não está entrando no embate com o Supremo Tribunal Federal, porque ele decidiu adotar uma postura de candidato moderado. E há uma avaliação na campanha do Flávio de que esse embate com o Supremo pode ser usado contra ele ali, né, e afastar um eleitor mais moderado de centro. Então, resumindo, o ministro Gilmar Mendes dá uma agenda para o Zema, ajuda a impulsionar a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, e o Flávio Bolsonaro ajuda o Zema ao não entrar nessa agenda de embate direto com o Supremo Tribunal Federal, deixando o Zema aí como o candidato, praticamente o candidato mais forte anti-STF. Candidato de direita, mais à direita que o próprio Flávio. Com certeza. A gente muda de assunto.